Olá, hoje vamos iniciar mais um dia do nosso estudo bíblico e hoje vamos estudar a primeira carta de São João, capítulo 4. E já invocando a Santíssima Trindade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos pedir ao Espírito Santo que possa nos fortalecer, nos abençoar, nos iluminar para que possamos compreender a palavra que o Senhor tem para nos dizer nesse dia de hoje, a palavra que o Senhor tem para nos dar nesse dia de hoje. Que o Espírito Santo possa nos dar o conhecimento da palavra e o comprometimento com esta palavra. Muito obrigado, Senhor, por estarmos aqui neste momento, iniciando mais esse dia de estudo bíblico. Derrama sobre nós, Senhor, o Teu Espírito e inunda-nos com o Teu amor. Primeira carta de São João, capítulo 4. Caríssimos, não deis fé a qualquer espírito, mas examinai se os espíritos são de Deus, porque muitos falsos profetas se levantaram no mundo. Nisto se reconhece o Espírito de Deus. Todo espírito que proclama que Jesus Cristo se encarnou é de Deus. Todo espírito que não proclama Jesus não é de Deus, mas é o espírito do anticristo, de cuja vinda tendes ouvido e já está agora no mundo. Vós, filhinhos, sois de Deus e os vencestes, porque o que está em vós é maior do que aquele que está no mundo. Eles são do mundo e por isto que falam segundo o mundo e o mundo os ouve. Nós, porém, somos de Deus. Quem conhece a Deus, ouve-nos. Quem não é de Deus, não nos ouve. É nisto que conhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Caríssimos, amemo-nos uns aos outros, porque o amor vem de Deus, e todo o que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, em nos ter enviado ao mundo o seu Filho único, para que vivamos por ele. Nisto consiste o amor, não em termos nós amado a Deus, mas em ter-nos ele amado e enviado o seu Filho para expiar os nossos pecados. Caríssimos, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se nos amarmos mutuamente, Deus permanece em nós e o seu amor em nós é perfeito. Nisto é que conhecemos que estamos nele e ele em nós, por ele nos ter dado o seu Espírito. E nós vimos e testemunhamos que o Pai enviou seu Filho como Salvador do mundo. Todo aquele que proclama que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem para conosco. Deus é amor, e quem permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Nisto é perfeito em nós o amor, que tenhamos confiança no dia do julgamento, pois como ele é, assim também nós o somos neste mundo. No amor não há temor, antes o perfeito amor lança fora o temor, porque o temor envolve castigo, e quem teme não é perfeito no amor, mas amamos porque Deus nos amou primeiro. Se alguém disser, amo a Deus, mas odeia o seu irmão, é mentiroso, porque aquele que não ama seu irmão, a quem vê,
é incapaz de amar a Deus a quem não vê. Temos de Deus este mandamento: o que amar a Deus, ame também o seu irmão. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. E a promessa que Deus tem para nós nesse dia de hoje é: se amarmos mutuamente, Deus permanece em nós e o seu amor em nós é perfeito. Então, se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor em nós se torna perfeito. E essa palavra de hoje, ela foi nos dada por Deus. Mas você pode buscar aí na sua Bíblia e anotar e marcar se você encontrar outras promessas que Deus tem para você nesse dia de hoje. Vai buscando na sua palavra e vai anotando, marcando na Bíblia, pode marcar na Bíblia e anotando em seu caderno. Tem também: todo aquele que proclama que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Então, proclamamos o nome de Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador. Deus permanece em nós e nós nele. Deus é amor e quem permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. Uma ordem de Deus para nós é: caríssimos, não deis fé a qualquer espírito, mas examinai se os espíritos são de Deus, porque muitos falsos profetas se levantaram no mundo. Então a gente tem que tomar muito cuidado aonde colocamos a nossa fé. Em quem colocamos a nossa fé, aonde buscamos as coisas de Deus, porque os espíritos estão por aí e existem muitos falsos profetas proclamando as coisas de Deus. Outro: caríssimos, amemo-nos uns aos outros, porque o amor vem de Deus, e todo o que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Caríssimo, amemo-nos uns aos outros. Deus nos falando a todo momento isso, sobre o amor. Amai-vos uns aos outros, porque Deus nos ama com um amor pleno e Ele quer que nós também amemos uns aos outros. Porque todo o que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Temos de Deus este mandamento: o que amar a Deus, ame também o seu irmão. Um princípio eterno que nós temos é: Deus é amor. Deus é amor. Deus é a fonte infinita de bênçãos para todo ser humano. O seu amor é inesgotável. Quando Jesus sopra o seu Espírito em nós, Ele sopra o seu Espírito Santo, para que nós também tenhamos esse amor, possamos transmitir para os irmãos esse grande amor. Deus é amor, Ele é o próprio amor. Mas amamos porque Deus nos amou primeiro. Deus nos amou primeiro. Então nós temos a obrigação de amar também, porque somos de Deus e Deus nos convida a amar o irmão a quem vemos. Porque se amamos a Deus que nós não vemos com os nossos olhos humanos, nós temos que provar esse amor amando o nosso irmão, porque Deus está no irmão. A presença de Deus está no nosso irmão e devemos amar o nosso irmão. E Jesus é a fonte de água viva. Quando precisarmos repor as nossas energias, temos que buscar em Jesus Cristo, porque Ele repõe essa água viva em nós para que possamos transbordar esse amor. E como aplicar isso em nossa vida? Como eu já disse nos outros vídeos, como aplicar e a mensagem é algo muito pessoal. Então, cada um vai aí rezar e tirar da palavra como aplicar isso em sua vida e qual a mensagem. Mas eu coloquei aqui em meu caderno: amando os irmãos verdadeiramente, porque Deus nos amou primeiro e enviou seu Filho Jesus Cristo para nos libertar de todo o pecado. E Jesus soprou em nós o seu Espírito Santo para que possamos atingir essa plenitude.
Então, esse foi o como aplicar para mim, amando os irmãos verdadeiramente, porque Deus nos amou primeiro. E a mensagem que eu coloquei aqui foi: o Espírito Santo nos dará sabedoria para caminhar na presença de Deus e viver o seu amor em plenitude. E tem uma música do Flavinho, Deus é Maior, que também veio na minha oração e também fez com que tivesse uma mensagem para a minha vida neste dia de hoje, a música do Flavinho. Deus é maior que tudo que me acontece. Deus é grande, supremo rei. Deus é maior que tudo que me acontece. Deus é grande, supremo rei. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos amou primeiro, porque o Senhor enviou o teu Filho Jesus. Jesus, uma fonte de água viva que jorra do trono de Deus para nós. Derrama sobre nós, Senhor, o teu Espírito, para que possamos vivenciar esse amor, para que possamos viver e para que possamos transbordar esse amor a outras pessoas. Muito obrigado, Senhor. Derrama sobre nós o teu Espírito e ensina-nos a caminhar todos os dias na sua presença. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.